Esses humanos costumavam ser uma espécie muito fraca, incapaz de se defender de pequenas criaturas há centenas de anos. Eram lamentáveis, em termos de força física e violência. Não tinham armas, eram terríveis em combate, e não possuíam nenhum método eficaz para se protegerem de desastres naturais. Certa vez, descobriram uma raça de seres com força sobre-humana, tão incrivelmente mais fortes que a humanidade, que esta coletivamente começou a chamá-los do Nobras. Esses nobres, a princípio, odiavam a humanidade, mas logo perceberam que os humanos eram praticamente indefesos e completamente inofensivos. Isso combinado com o fato de a humanidade ter esses nobres em altíssima estima e consideração levou ao desenvolvimento do conceito de nobles, oblige. Isso significa que todo nobre é obrigado a defender a humanidade, a qualquer e todo custo, sem hesitação. Dessa forma, os nobres e os humanos formaram um laço muito especial e profundo, no qual os nobres eram claramente classificados acima dos humanos mortais, e tinham o respeito e admiração de todos os humanos que diligentemente realizavam cada tarefa que lhes era exigida, enquanto os nobres garantiam que nenhum humano inocente fosse jamais ferido ou prejudicado. Rai, um nobre, o líder supremo da nobreza, adormeceu profundamente há mais de 900 anos. Ele mal havia acabado de despertar quando um intruso desconhecido e misterioso retirou seu caixão de cofres. Ele fica completamente pasmo ao ver o quão diferente o mundo se tornou, pois a tecnologia cresceu de forma tão rápida e exponencial, e por onde quer que ele ande, vê invenções humanas que nunca antes foram sequer imagináveis ou possíveis. Ele viaja por aí e, por fim, consegue localizar seu field servo, Frank. Frank fica bastante surpreso ao encontrar Rai e rapidamente o puxa para dentro de sua casa para conter-lhe sobre o novo mundo e acontecimentos atuais no mundo. R acha extremamente interessante o quanto do humano evoluiu e deseja ardentemente vê-lo por si mesmo. Frank, o diretor da escola de ensino médio, matricula Rai em uma de suas turmas para que ele possa passar um tempo valioso com pessoas modernas e aprender sobre todos os avanços e progressos que ele não viu nos precedentes 920 anos. Rai rapidamente faz amizade com Shin Am-homi, alto do cabelos ruivos, e é um incrível artista marcial e um atleta excepcional. Ele fica bastante surpreso e até chocado com a forma tão casual e despreocupada como esses humanos o tratam a ele, o nobre. Ele percebe que a humanidade parece ter perdido seus instintos inatos para reconhecer a nobreza, levando-os a sentir que não dependem mais tanto assim deles. Certa noite, enquanto tranquilamente bebia chá com Frank, um sujeito desconhecido se aproximou deles e se apresentou como PS-21. Ele os informa que é um humano modificado que foi criado pela União, uma organização científica perversa e maléfica. Eles foram fabricados em tubos de ensaio, nunca receberam nome próprio e eram apenas referidos por seus números de série. De acordo com ele, foram injetados com inúmeras drogas e medicamentos experimentais para ver como reagiria, e as condições eram tão terríveis que todos os seus amigos morreram durante uma das outras partes do processo, exceto ele e um de seus amigos, que ambos sobreviveram e adquiriram força e habilidades sobre-humanas impressionantes. Numerosas organizações ocultas e secretas então tentaram controlar o poder mundial, utilizando-os como armas destrutivas e letais. Finalmente, ele conseguiu fugir da união com seu companheiro, que optou por se separar por enquanto, a fim de encontrar um propósito e um sentido para sua própria vida, depois de aprender sobre as notáveis habilidades de PS-21 e como ele acabou salvando as vidas de vários alunos desta escola. O diretor o convidou para morar. Ele quer que ele fique em sua casa por enquanto e trabalhe para ele, pois a União continuará a enviar homens e agentes atrás dele em uma tentativa de assassiná-lo. Ele pausa por um breve momento antes de perguntar o que ele deseja em troca. Frank ri dele e lhe diz que ele só precisa atuar como segurança da escola por enquanto, e PS-21 concorda
prontamente. No dia seguinte, Hai chega à escola e é saudado por um enxame de garotas que são completamente cativadas por seu porte real e sua inegável graça. Ele entra na sala de aula e descobre que Shin tem uma mão fraturada e está usando uma tala que seus amigos rabiscaram e decoraram. L. decide dar uma chance a esse estranho e peculiar hábito e tira sua caneta marcadora, desenhando por toda a superfície de sua tala. Ele então se senta e começa a assistir às aulas com eles e até vai almoçar com eles, onde insiste em terram todos os dias, pois ele simplesmente não consegue mais voltar à comida de sua época. Após a aula, Shin e seu amigo perdedor, cujo nome eu não sei, começaram a conversar sobre jogar jogos de celular juntos e convidaram Hai para se juntar a eles. Rai, por outro lado, não tem absolutamente nenhum conceito do que é um telefone celular e parece completamente perplexo. Shin e o amigo perdedor explicaram a ele que um smartphone é uma ferramenta extremamente útil nos tempos modernos, pois você nunca se perde com ele, nunca fica entediado e pode conversar com qualquer pessoa a qualquer momento e lugar. Rai não consegue acreditar que tal coisa realmente exista e vai até Frank, que estava relaxando tranquilamente no topo da escola com PS-21 ao crepúsculo. Ele informa Frank sobre todas as tecnologias que Shin havia mencionado. Frank sorri para ele e lhe diz que o mundo mudou de forma muito significativa desde que Rai foi dormir e que tecnologias como essa agora estão amplamente disponíveis. No dia seguinte, Frank consegue para Hai o celular mais contemporâneo e de alta especificação que ele prontamente usa na aula. Shin e seu amigo ficam ambos surpresos ao encontrá-lo segurando o telefone, mas ficam genuinamente felizes por ele. Eles rapidamente percebem, no entanto, que Rai não tem absolutamente nenhum conhecimento de como usar um telefone, pois quando Shin pede seu número de telefone e e-mail, Rai o olha fixamente como se não tivesse a menor compreensão do que está acontecendo. Amigo perdedor pega o telefone de Rai e começa a mostrar-lhe detalhadamente como usá-lo. Ele também o ensina a enviar um e-mail, o que Hai rapidamente entende e começa a enviar para Frank naquele dia. Enquanto almoçavam tranquilamente, o trio ouviu um grande barulho vindo do pátio da escola e prontamente foi investigar. Eles notaram que uma gangue de bandidos em automóveis invadiu os terrenos da escola e está assediando as alunas enquanto espanca os meninos. Hai fica completamente fascinado com essa cena, porque ele nunca, em toda a sua vida, testemunhou humanos brigando e discutindo entre si. Shin correu e parou o golpe com sua mão danificada enquanto um dos brutos agarrava o zelador e se preparava para socá-lo com força. O homem acusa Shin de estar tentando roubar sua namorada. O amigo perdedor questiona as ações de Shin, mas Shin responde que ela estava prestes a cair da calçada. Então, tudo o que ele fez foi apenas segurá-la para evitar que Case No Show. O pai, por outro lado, não tem absolutamente nenhuma intenção de ouvi-lo, e seus capangas começam a abusar e agredir os alunos de sua escola. Shin o adverte e diz para ele ir embora imediatamente, mas o bruto começa a socar Shin com fúria. Ele evita a maioria dos socos, mas quando é encurralado e sem saída, ele é incapaz de recuar e é atingido em cheio no rosto por um de seus socos. Ria observa todo o caos e encara M21, que realmente quer ir e parar tudo aquilo, mas tem medo de exibir sua força sobre-humana, pois está tentando manter um perfil discreto e passar despercebido. O bruto começa a chutar Shin e tenta pisar em sua cabeça com violência, mas Kim rola para o lado. O bruto tenta golpeá-lo com fúria, mas Shin desvia de todos os seus golpes. Antes de desferir o seu próprio, um direto certeiro no rosto dele, o monstro fica ainda mais desirritado e começa a desferir golpes fortes e brutais que Shin tenta parar com sua mão danificada e dolorida. Sua tala começa a se soltar e o bruto atinge no estômago com força. Antes do jogo sobre o amigo perdedor enquanto ambos colapsam no chão. Ele corre em direção a Shin, mas é parado pelo zelador que o exorta a ir embora imediatamente, pois não o deixaria machucar os alunos. Mas o bruto não se importa e agarra o zelador pela garganta com violência. E M21, que caminhou calmamente em sua direção, e disse para ele soltar o zelador,
o interrompeu antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. Se ele não quiser apanhar e se machucar, o bruto o aconselha a sumir dali. E M21 responde mais uma vez, instando a deixar o zelador em paz. O que prontamente leva o bruto a soltar o zelador e tentar socá-lo com fúria. M21, por outro lado, é leve e incrivelmente rápido e facilmente desvia de seu soco antes de pegar sua corrente e bater sua cabeça com força no chão. O bruto tenta agarrar sua mão para fazê-lo soltar, mas M21 é muito poderoso. Para L. Ele então esmaga o bruto com violência contra um dos carros e ameaça matá-lo, assustando tanto que ele foge rapidamente com sua gangue. Todos aplaudem M21, que fica bastante surpreso e até chocado, porque ele não está acostumado a ser elogiado. Rai, que está vendo e observando tudo isso, simplesmente retorna para dentro para terminar seu homem, enquanto gradualmente percebe o quão perigosos e violentos os humanos se tornaram em comparação com o passado. O dia seguinte começa, como de costume, e Shin está atrasado para a aula, como sempre. O professor finalmente entra na sala com 2 novos alunos ao seu lado. Ammi afirma que são alunos transferidos vindos da Coreia. O rapaz é baixo e tem um cabelo espetado e peculiar. Apresenta-se como Regis, enquanto a garota se apresenta como Sierra. O professor então diz a Shin que é sua responsabilidade mostrar-lhes toda a escola, o que ele relutantemente e a contragosto concorda em fazer. Rai imediatamente percebe que esses alunos são nobres e não humanos comuns, e até mesmo os novos alunos parecem notar a aura incomumente forte de Rei, que é forte o suficiente até para um nobre. Todos se sentam para almoçar à tarde e Shin percebe que até mesmo esses novos alunos parecem ser ineptos em coisas modernas de forma bastante similar a Ryan Regis. Tenta usar um hash, mas falha miseravelmente, enquanto Sierra decide simplesmente usar uma colher. Mais tarde naquele dia, Shin, o amigo perdedor, Regis, Sierra e Rai voltaram todos para a casa de Frank, onde estavam se divertindo quando Frank entrou com o M21. Ele fica surpreso e bastante irritado ao ver Shin e seu amigo sujando o lugar, mas sabe que eles são amigos de Rai, então ele lhes diz que são bem-vindos e vai para dentro da cozinha para simplesmente lavar a louça. Quando ele volta para fora, Shin lhe diz que nem Sierra nem Regis tem onde morar nesta cidade e pergunta se Frank pode acorrá-los em sua casa. Frank, novamente, fica irritado com ele, mas Rai diz que não se importa de forma alguma, o que força Frank a dizer que ele também não se importa. No dia seguinte, um grupo de capangas para Rai, Shin, o amigo perdedor, e Sierra enquanto todos eles voltavam para suas respectivas casas. Todos cercam o grupo e um deles até puxa uma faca ameaçadoramente para Rai. Diz para não machucar em nenhum de seus amigos e que ele irá com eles. Então todos são levados para o esconderijo da gangue. Eles são cercados por um bando de arruaceiros e o chefe deles olha para Shin e lhe diz que ele vai aprender uma lição muito importante hoje. Shin diz ao amigo perdedor para levar Sierra e se afastar para um lugar seguro enquanto ele joga sua mochila e se prepara para uma briga. Um dos caras corre em sua direção com um soco, mas consegue facilmente desviar de seu soco, enquanto também desvia de um ataque vindo por trás e o soca com força no chão. Outro cara tenta atingi-lo com um bastão de madeira, mas facilmente desvia dele e o atinge com uma joelhada no rosto. Mais 2 caras tentam atacá-lo, mas ele consegue facilmente desviar de seus ataques enquanto desfere um forte e preciso contra-esquiou. Infelizmente, porém, ele começa a ser cercado por um monte deles e é pego por trás por um dos inimigos, enquanto o outro tenta atingi-lo com um golpe. Ele consegue se defender, mas novamente um cara tenta estrangulá-lo por trás. Que prontamente leva Rei a dar um passo para salvá-lo, mas grita para ele ficar para trás e usa suas habilidades de jiu-jitsu para derrubar o grandalhão com força. Ele continua sendo cercado e estava prestes a ser completamente dominado
quando Regis e M21 chegam à cena. Regis tenta interferir, mas M21 o impede e diz para ele não mostrar seu poder estranho e peculiar aos humanos. Regis olha para Shin e percebe que ele